Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lucas 18, 9 e 10. Cuidado com o exibicionismo espiritual. Seguindo a rota das parábolas de Jesus, neste capítulo encontramos esta, do fariseu e do publicano. Todos que têm familiaridade com a palavra a conhecem. É interessante observarmos essas duas posturas. Primeiro, o religioso, o técnico em Deus, aquele que se achava impecável, mais espiritual e mais justo que os demais homens, chegando a desprezá-los. Em seu exibicionismo, ele desfila na sua oração diante de Deus o rosário de suas práticas devocionais, como se diz hoje, ele se achava. Em sua oração de si para si mesmo, ele dizia: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículos 11 e 12. Talvez este seja o pior tipo de orgulho, o achar-se santo demais, justo demais e melhor que as outras pessoas. Não cabe a nós condenar quem tem pecados diferentes dos nossos. Não são as nossas práticas devocionais exteriores que convencem o Senhor, e sim aquilo que está em nosso coração. O Senhor enxerga o que os demais não conseguem ver, aquilo que está em nosso coração, especialmente toda sujeira, toda inclinação maligna, toda rapina. Não é à toa que esses foram chamados pelo Senhor de sepulcros caiados. Temos falado aqui neste espaço tantas vezes, nenhum de nós está pronto. Crente pronto, maduro, Deus escolhe. E nunca é demais repetir esta verdade. As exterioridades piedosas podem convencer os homens, mas não o Senhor. O segundo personagem mencionado na parábola era um publicano, um cobrador de impostos, prestando serviço aos romanos, e por isso mesmo era odiado e considerado o maior dos pecadores para seus compatriotas. Um pecador de carteirinha, podemos assim dizer. Contudo, Jesus diz na sequência do texto: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 13. Diz o Senhor por meio do profeta Isaías: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 1 e 2. A consciência de ser pecador ou o arrependimento é prerrogativa para a confissão de pecados e para se alcançar o perdão de Deus. Este homem nem ousava levantar os olhos para o céu, antes ficava à distância e batia no peito, se reconhecendo pecador. Ele carregava o peso da sua condição e foi ao lugar certo derramar seu coração e buscar alento. Jesus faz a grande revelação do texto, especialmente para os religiosos que certamente o ouviam. Diz o Senhor na sequência do relato: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 14. Não é de se admirar que as palavras mais duras de Jesus tenham sido dirigidas aos religiosos daqueles dias e não aos reconhecidamente pecadores. Jesus senta e come com pecadores, não para aprovar as suas práticas, mas para dar alento e perdão de pecados aos que se sentiam quebrantados e necessitados. Em outro momento, o Senhor diz aos ouvintes religiosos daqueles dias, os escribas, fariseus e mestres da lei: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estarão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mateus 21, 31. O texto é um sério alerta em relação ao exibicionismo espiritual que tem levado muitos à queda. Que o Senhor abra os nossos olhos para que sejamos humildes diante dele e diante dos nossos semelhantes. Tenhamos cuidado com o exibicionismo espiritual. O Senhor enxerga mentes e prescruta corações. Sejamos misericordiosos, como é o nosso Pai Celestial. Cada um de nós receberá segundo as suas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.